A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, leremos o versículo 24. Assim diz a palavra de Deus. Na verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Irmãos, existe na nossa vida, muitas vezes, existe nas nossas vidas um período. O período de plantar, como dizem Eclesiastes, o período de colher. Existe um tempo certo e determinado para todas as coisas. E muitas vezes o período que nós estamos vivendo não é o que queríamos viver. Mas é um tempo necessário porque é um tempo para todas as coisas. É um tempo de chorar, é um tempo de sorrir. Há um tempo de amadurecer, um tempo de crescer. Há um tempo, muitas vezes, de sofrer. Mas há o tempo também de se alegrar. Mas para esse crescimento, para esse amadurecimento, na maioria das vezes vai ser um tempo que nós não queremos passar. Porque ninguém amadurece sorrindo, ninguém cresce sorrindo. Então muitas vezes nas nossas vidas, as dores virão, o sofrimento virá. E muitos vão achar que nós estamos desamparados, que nós estamos perdidos, que nós estamos caídos. Confundindo a palavra de Deus. Porque se a luta, a prova é sinônimo de queda, é sinônimo de que Deus se afastou, então coitado dos apóstolos, coitado dos profetas, coitado dos discípulos, que tanto sofreram e padeceram em prol do Evangelho. Então Jesus está falando aqui da sua morte, mas aqui também, se nós lermos, a igreja ela passou por isso, a igreja foi perseguida, morreu e deu muito fruto. Então muitas vezes nós estamos passando um período desse de semente, do qual a semente ela tem que cair na terra e ela tem que morrer. Muitas vezes nós estamos assim, estamos na terra, estamos sendo enterrados debaixo de lutas, debaixo de provas, debaixo de aflições. Há o relento ali, porque a semente ela é enterrada e fica no tempo. E essa semente ela precisa morrer, ela precisa ser regada para ela morrer. E muitas vezes estamos sendo regados, debaixo de luta, debaixo de prova, enterrados, mas sendo regados com as nossas próprias lágrimas. Com o nosso próprio suor, de tanto se esforçar e lutar para vencer. Mas o importante é estar sempre na direção de Deus. Podemos estar enterrados, caídos na terra, enterrados. Mas a palavra do Senhor ainda é que o justo caia 7 vezes, o Senhor vai levantar. Ele não desampara o abatido, ele não desampara o aflito. Você pode estar sobrecarregado, sendo enterrado, mas isso é para dar fruto ao tempo que Deus determinou para a sua vida. Para a nossa vida. E muitas vezes é o tempo de ser enterrado. É o tempo de ser regado, a semente da nossa fé ser regada com as nossas próprias lágrimas. Com a semente da nossa esperança ser regado com as nossas próprias lágrimas, com o nosso próprio suor. Há um tempo em que nós temos que passar. Você pode dizer, mas que fruto eu vou dar? O que eu vou fazer? Eu não sou perfeito, eu não prego assim, eu não falo dessa forma. Irmãos, Deus tem um projeto para a vida de cada um, nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai dirigir louvor, nem todo mundo vai cantar, mas todos vão servir. Servir como Deus quer, como Deus orienta, como Deus planeja, como Deus, segundo o projeto que Ele tem para a nossa vida. Porque muitas vezes você não se acha perfeito, mas o templo, a tenda e os objetos da tenda, quando o povo saiu do Egito, foi construído com madeira de acácia. E segundo aqueles que entendem de madeira, os carpinteiros, madeira de acácia não é uma madeira muito boa. Porque ela não dá esquadro. É uma madeira que está sempre torta. Não é à toa que Deus teve que chamar Oliabe e Bezalel e ungí-los com o Espírito Santo para poder trabalhar na madeira de acácia, nas pedras preciosas, no ouro, na prata, no cobre. Mas para trabalhar na madeira, eles também tiveram que ser ungidos por Deus. De tão difícil que a madeira de acácia é, essa madeira somos nós. Muitas vezes nós não crescemos a árvore ou a madeira que nós gostaríamos de crescer. Nascemos assim, sem esquadro muitas vezes, sem forma, sem uma forma determinada. Mas o que Deus faz? Ele chama Bezalel e a Oliabe, e todos os utensílios que estavam tortos vão ganhar agora esquadro com ouro. Porque Deus mandou cobrir tudo com ouro. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente acha que não está dando esquadro, não está dando prumo, que não está conseguindo, que não vai conseguir, mas Deus vem.
unge pessoas e também através do seu Espírito Santo e vai nos dando esquadro para nós servirmos de instrumentos, de utensílios valiosos, preciosos, capacitados dentro da casa de Deus. Através do ouro, ele vai vir muitas vezes com um buril ali batendo, porque eles tinham que ser, a arca tinha que ser revestida de ouro por dentro e por fora. Então Deus vem muitas vezes com um buril ali, com aquele martelinho batendo, dando forma, dando esquadro, o ouro é derramado, a folha de ouro é coberta, a arca é coberta com a folha de ouro e vai dando esquadro, vai batendo, com o ouro batido. Muitas vezes é assim que está acontecendo na sua vida, na nossa vida. Não damos esquadro, não somos perfeitos, não damos o prumo que queríamos dar, o que deveríamos dar. E Deus vem com a sua paciência, ungindo pessoas e também através do seu Espírito. Vem ali nos dando esquadro, nos dando doutrina, nos dando revelação, nos dando carinho, nos dando amor, nos dando o ombro para chorar, muitas vezes chorando conosco, se alegrando conosco e nos dando a forma, nos colocando dentro do prumo com martelo, com ouro batido, sendo batido muitas vezes, sendo batido para tomar forma, muitas vezes sendo batido para tomar decisões, sendo batido para tomar atitude, sendo batido muitas vezes para ter aquilo que Deus quer que nós venhamos a ter, o valor dele. Porque é segundo a orientação dele, foi segundo o propósito dele, foi segundo o que ele tem e o que ele quer. Então, a partir daí, os utensílios podem ser usados na casa do Senhor a partir do momento que você toma forma, muitas vezes sendo batido, morrendo, sendo enterrado, sendo regado com as tuas próprias lágrimas. Deus te dá forma, ainda te usa como instrumento, te usa para alimentar, te usa para saciar outras vidas. Deus tem um propósito. E esse propósito muitas vezes não é o propósito que nós queremos, mas é o propósito que Ele tem para nós. Como Jacó. Jacó, ele tinha 3 nomes. Ele tinha Jacó, que foi o que deram para ele, é o que gostariam que ele fosse, o que queriam que ele fosse, usurpador. Esaú, porque ele se vestiu das vestes do irmão, e quando o pai pergunta quem está ele, diz Esaú. Mas quando o pai põe as mãos, disse que ele parecia Esaú, mas a voz era de Jacó. E tinha Israel, porque ele lutou com o anjo, prevaleceu e seu nome foi mudado. Então Jacó é o que queriam que ele fosse, Esaú é o que ele queria ser, o primogênito, o herdeiro, o que iria levar a herança, que estava dando valor, que estava mais presente. Então ele queria ser o herdeiro, ele queria ser, mas Deus tinha preparado para ele ser Israel. O nome de um grande povo, o nome de uma grande nação, o nome do povo de Deus começaria ali através da vida dele. Que ele daria muito fruto. E ele deu muito fruto. Ele foi perseguido, no Val de Jaboque ele lutou com o anjo, prevaleceu. Mas Jacó teve que morrer, o que queriam que ele fosse. Esaú, o que ele queria, estava no coração dele, a vaidade dele, o querer dele tinha que morrer. Esaú, para ele poder se tornar Israel. Então essa semente, ela morreu. Essa semente de Jacó, essa semente do seu eu, essa semente do que queriam que ele fosse, essa semente chamada Esaú, para que ele pudesse se tornar Israel. E hoje nas nossas vidas não é diferente. O que queriam que nós fôssemos tem que morrer, o que nós queremos ser muitas vezes tem que morrer, para nós sermos o que Deus quer que sejamos. Uma semente que dê muito fruto, uma semente que vai morrer, uma semente que vai ser regada com lágrimas, uma semente que muitas vezes vai ficar ao relento, como Jacó dormiu ao relento e viu a escada sendo posta e anjos subindo e descendo por ela. Muitas vezes, esse período que você está passando é para que você tenha mais experiências, é para que você ouça mais a voz de Deus, é para que você veja Deus agindo, é para que você veja a ministração dele. Então, se você hoje é uma semente, está sendo enterrado, está sendo regado, muitas vezes de maneira dura, de maneira difícil, é para que você veja anjos subindo e descendo. É para que seu nome seja mudado, é para que a sua história seja mudada, para que você seja um instrumento agora dentro da casa de Deus. Que Deus nos abençoe.